Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos estudar sobre animais. Lembram que no mês passado nós estudamos sobre as plantinhas, sobre as partes das plantas, sobre onde elas vivem, sobre as diferentes funções de cada parte das plantas. Pois é, nesse mês nós vamos estudar sobre os animais, tá certo? E as diferenças entre esses animais. Hoje nós vamos estudar sobre os animais com pelos, penas e escamas, tá certo? Animais com pelos, penas e escamas. Como eu havia falado, há diferentes animais no mundo em que vivemos. Alguns são bem grandes, outros são bem pequenos. Alguns são grandes, por exemplo, o elefante. As girafas são bem altas, né? E outros são bem pequenininhos, como as formigas, como os mosquitos, né? Uma diferença bem grande do tamanho. Porque o elefante e a girafa são bem grandes e as formigas e os mosquitos são bem pequenininhos. Alguns vivem na água e outros na terra, como os peixes vivem na água, né? E na terra vivem o elefante, como eu havia falado, né? Ele vive na terra. Há diferenças também na forma como o corpo desses animais é revestido. O que é revestido? É a cobertura, certo? Como eu havia falado, se eu não me engano, na disciplina de geografia ou foi de história, quando nós estávamos falando sobre o pavimento, né? A cobertura da rua. Então, há diferenças também como o corpo desses animais é revestido na cobertura deles. Alguns animais são cobertos por pelos, como os cachorros e os gatos, o corpo dele é revestido, é coberto de pelinhos. Alguns são cobertos por penas, como as galinhas e os passarinhos, e alguns são cobertos por escamas, como os peixes. Vamos observar os animais com pelos, penas e escamas. Olha só, com escamas aparece o peixinho. Olha só aqui no corpo dele, várias ondulaçõezinhas. Essas são as escamas. Quando os pais de vocês forem fazer um peixe para o almoço, peçam para os pais de vocês mostrarem as escamas do peixe, tá certo? Porque precisa tirar todas as escamas para poder assar o peixe, tá bom? E olha as penas do passarinho ou da galinha também. Eu imagino que alguns de vocês tenham galinhas em casa, ou então já viram na casa de alguém. Então, dá para você observar com mais facilidade até as penas desses animais. Cuidado, que alguns bicam. E alguns animais são cobertos por pelos. Olha só, aqui nessa imagem aparece o urso. Mas nós podemos ver animais cobertos por pelos com mais facilidade, observando os cachorros e gatos, né, que estão bem presentes na nossa vida. Os ursos são perigosos, né? E então seria bem mais fácil nós observarmos os gatos e os cachorros, até porque os ursos também, né, não são comuns na área que a gente vive. Eles normalmente moram em lugares frios. Então, os cachorros e os gatos nós podemos observar melhor a presença de animais cobertos com pelos, tá certo? Então, com isso, podem realizar a atividade de hoje.